Olá pessoal, eu sou Alex Possato Lu Cerqueira. e nós vamos continuar a falar sobre relacionamentos afetivos, falar sobre o sim para o amor, falar sobre o olhar sistêmico para a relação do casal. E o nosso papo de hoje é para explicar um pouquinho como que nós entramos nas relações afetivas, né? Qual integridade nós temos, quanto que emocionalmente nós estamos realmente entregues na relação, ou se existem coisas que estão influenciando e aí a gente não sabe lidar direito, não sabe lidar nem como adulto dentro da relação, né, Lu? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. O assunto é importante, independente de você estar num relacionamento ou você poder fazer uma avaliação das suas experiências para que, à medida em que você toma o autoconhecimento, você possa se posicionar de uma forma mais íntegra e que esses próximos relacionamentos realmente tenham longa vida e sejam saudáveis para você e para a pessoa que te acompanha. O que atrapalha quando a gente entra numa relação afetiva? O que acaba afetando de uma forma negativa para que a relação ela seja confusa, O problemática? começo é aquela experiência deleite, né? São dois corações se aproximando pelas diferenças, por esse desconhecido que é entender um outro universo onde eu me vejo atraída, né? Eu me vejo na vontade de me entrosar mais com isso que é o diferente do outro. E à medida em que esta paixão do início vai amadurecendo, os elos da convivência, os elos da intimidade começam a se estabelecer, o casal se depara com uma nova etapa de aprender a lidar com dois universos diferentes. E aí é onde a gente traz justamente esse olhar sistêmico, né? O que a gente traz para dentro desta nova relação que é parte da minha história anterior de vida, da minha jornada lá atrás, enquanto filha dos meus pais, enquanto a pessoa que se relacionou com outros parceiros anteriormente, e isso tudo vem junto para dentro. Então, muitas vezes, nessa fachada de alguém experiente, madura, terapiada, vem junto também uma menina cheia de histórias mal resolvidas, uma menina birrenta, uma menina cheia de condicionantes para entregar o coração, para confiar no outro, para realmente se abrir, para tolerar e aprender com o diferente, e os dois, porque isso acontece aqui e acontece do lado de lá exatamente igual. E aí é onde normalmente o casal começa a reconhecer certos ruídos, atritos, às vezes pontos em que o casal para olhar, discutir e reorganizar, não é, Alex? Então, eu acho que vem junto uma criança e, lógico, a gente também tem as experiências de adulto, tem maturidade em vários outros aspectos da vida, mas o importante para nós que somos terapeutas e quando a gente atende as pessoas, a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm, é olhar para a criança, né? Porque lá naquelas experiências antigas, né, na infância, o olhar daquela criança em relação aos pais, além de toda a herança sistêmica, né, da relação dos avós, dos bisavós, né, das pressões, das relações que não foram realizadas com amor, com respeito, com carinho. Sem diálogo. Uhum. A gente traz muita coisa, a gente inconscientemente a gente acaba programado a repetir muito desses padrões, né? Desses padrões difíceis, desses padrões emocionalmente problemáticos. E mesmo que a gente tenha uma boa intenção, a gente estude, a gente tem capacidade, né, para entender às vezes aspectos do outro, o emocional não tem. É porque o emocional ele está ferido. E aí é importante a gente olhar para isso, olhar para essa criança ferida que adota diversas estratégias, né? Nos nossos workshops a gente costuma falar dessas estratégias e trabalhamos especificamente algumas delas, que são estratégias que serviram para a criança se proteger. Exatamente. Né? Às vezes a gente, por exemplo, tem um lar conflituoso, onde os pais eles têm uma rixa meio velada. Aí essa criança ela se percebe meio acuada nessa relação dos pais, e aí ela começa a também perceber que ela não está sendo amada totalmente.
e que tem um grande perigo oculto, de repente pode explodir uma bomba atômica. E aí, em nome de não causar mais turbulência nesse ambiente tenso, rígido, a criança se torna a adequada, aquela criança que concede tudo, que quase não tem voz. Né? E dentro, o que está acontecendo? Tem um abafamento, né? Não tem uma medo. Expressão de identidade, tem medo, tem uma insegurança, será que vai estar tudo bem? Ou se eu fizer assim, ou não vai estar tudo bem? Então esse lugar acuado vem junto quando essa pessoa encontra um parceiro afetivo. E aí esta é a fase do desafio maior, porque evoluímos como adultos, estamos nos relacionando, porém, muitas vezes a nossa postura dentro da relação ela é muito infantilizada. E acuada nesse exemplo que a Lu acabou de dar. Então vamos dar um outro exemplo. Às vezes a gente tem num lar pessoas que discutem bastante, que argumentam muito, então tudo tem que ter justificativas. Nós, como seres condicionados que somos, aprendemos então que é assim que se faz. A gente tem que argumentar bastante, a gente tem que discutir bastante. E a desarmonia que existe, apesar da discussão, ela continua machucando essa criança. Aí ela cresce, ela vai buscar relações, ela se torna uma pessoa extremamente argumentativa. Então, isso acaba virando um saco, porque é muito chato. E aí essa argumentação se transforma num motivo de briga, num motivo de discussão, num motivo de desvalidar as ações, às vezes, do outro. E possivelmente vai atrair ou um parceiro, parceira que seja reativo no mesmo nível, e então aí talvez a paixão até se inflame, porque daí são duas energias muito da tensão, combativas, ou o contrário, aí vai achar uma cara metade que concede, que tudo bem, que, né, põe panos quentes porque entende essa necessidade excessiva do outro em argumentar e estar sempre certo, só que tem uma hora em que isso aqui se torna sem graça, porque não tem uma troca saudável acontecendo, né? Então o padrão ou esta máscara que vem dessas memórias e feridas emocionais da infância é onde a gente vai fazer pelo trabalho terapêutico o reconhecimento, ressignificar tudo isso de uma forma que a sua atitude consciente na relação atual que você vive, ela possa sim ser um lugar de escolha, de maturidade, de autenticidade, não mais somente, né, atuar a partir da dor antiga ou das referências desconstrutivas, ou até querer compensar e fazer o modelo ideal de relação, que no fundo é tão vinculado quanto fazer igual. Sim. Então a proposta nossa é essa, que cada um investigue dentro de si esse lugar meio infantilizado, né, que quer exigir da relação paz, que não houve no passado familiar, ou colaboração, que não houve no passado familiar, ou cuidados, às vezes cuidados até efetivos mesmo, cuidados financeiros, cuidados da saúde, que talvez não tenha havido nas relações familiares antigas. E a gente saindo desse jogo, porque se você for perceber, esse jogo ele é extremamente danoso. O outro não tem isso para dar pra gente. É uma exigência pesada o outro. E quando a gente consegue sair disso, a gente começa a olhar a relação como adulto, significa com menos expectativas. O amor, quando a gente fala assim para o amor, é um amor mais leve, mais maduro e ao mesmo tempo mais intenso, no sentido de respeito, no sentido de troca, no sentido de colaboração, no sentido inclusive de dar limites ou às vezes de se abrir para auxiliar o outro. Ou da autorresponsabilidade, no fundo, né? A gente está falando em um lugar realmente preparado e disponível para se lapidar junto com o outro nessa caminhada, que é movida por esta base onde convergimos num interesse mútuo. Eu quero este universo complementar ao meu e a gente tem algo para envolver e trabalhar juntos, mas eu não busco no outro a salvação, a solução, a cura, o pai que eu não tive ou a mãe que eu não tive, senão a gente está infelizmente se relacionando a partir deste lugar infantilizado, e aí isso vai gerar muitas diferenças e muito atrito.
Então essa é a dica do nosso vídeo. Pergunte-se quantos anos emocionalmente falando eu tenho quando eu quero me envolver com alguém ou quando estou já envolvido com alguém. Quantos anos emocionalmente falando, e aí você vai perceber talvez alguma discrepância na sua idade atual com a sua idade emocional. E o workshop Sim para o Amor é uma proposta que a gente tem conduzido desde 2017. Né? A gente já fez algumas experiências, então nos nossos sites que vão estar aí abaixo no descritivo tem a agenda para 2020. Isso aí. Então a gente vai continuar falando sobre relação afetiva. Até um próximo vídeo. Um grande abraço para você. Até!